O Logista na TV está começando. Queria primeiro mandar um agradecimento muito grande ao Roque Pelizaro Júnior, presidente do SPC Brasil, ao José César, presidente da CNDL, também agradecer à Bahia, que está nos mandando um número muito grande de e-mails parabenizando o programa, Caxias do Sul, nosso presidente também de lá, Caxias do Sul, que está fazendo uma grande diferença no momento daquela cheia que aconteceu, o volume de carga que nós conseguimos mandar para a ajuda de todo aquele cidadão de Caxias do Sul, mas também para o nosso estado. Gostaria de mandar um agradecimento para Itacoatiara, o presidente de Itacoatiara, Manacapuru, Tefé, Iranduba, todos esses que estão fazendo um trabalho muito grande. Tabatinga, que agora nós estamos com um problema muito sério, onde nós vamos discutir aqui também sobre esse problema. E a todo o Brasil que nos passa parabenizando, como também a todos os nossos telespectadores da cidade de Manaus. Nós vamos ter aqui uma pessoa que vamos aprender muito. O capitão dos portos, capitão de mar e guerra, André Cavalheres, faz a diferença hoje no nosso estado. Eu tenho aqui só agradecimento a falar para essa pessoa que vai estar aqui dentro, nos dando uma aula, porque a sensibilidade que ele tem com o povo do Amazonas, com o povo da cidade de Manaus, com o povo de Roraima, de tratar principalmente toda a nossa carga que vem via rio, nesse momento é muito grande. E eu só tenho que parabenizar ele, porque essa sensibilidade atinge diretamente aquelas pessoas mais pobres, quando ele consegue conduzir da maneira que está conduzindo, para que a gente possa sofrer menos, como nós tivemos no ano passado. Eu espero que ele possa ficar no Amazonas, porque a diferença dele do trato é muito grande. A Marinha teve um grande crescimento com esse capitão dos portos que nós vamos conversar agora, principalmente pela forma educada e sensata que ele tem. Eu só tenho que lhe agradecer aqui ao vivo a todo o Brasil pela forma, pelo jeito. Eu acho que a Marinha deu um grau muito maior de trazer para o Amazonas, de trazer para Manaus, porque tudo nosso é via rio, tudo. Toda a carga nossa é via rio. Se vem até Belém, Manaus é via rio. Se vem até Porto Velho ou Maitá, é via rio. Carga muito pequena que vem a BR-319, mas também via rio, porque tem que atravessar a balsa também. Então, eu só tenho a todos que eu venho conversando, a todos que eu venho perguntando, a todos que lhe viram e viram sua postura, diz, puxa, eu não conheço, mas aonde eu ouvi falar dele é muito bem. Então, mais um momento que eu tenho que dar parabéns publicamente, porque é assim que tem que ser, daquelas pessoas que tomam decisões e ajudam o povo do estado do Amazonas. Muito obrigado a todos os telespectadores que nos acompanham. Agradeço as palavras amigas do senhor Ralph Sayag, sempre muito gentil aqui conosco, com a Marinha. Gentil não, é que você faz essa parte. E a Marinha agradece essa oportunidade, né? Um tema palpitante que preocupa a todos nós e que demanda realmente ações concretas, né? Mais do que palavras, enfim, e discursos. As ações concretas têm sido demandadas. A população, entendemos, se inquieta com isso. E o que a gente vai fazer hoje aqui é falar dessas ações, do que está sendo feito, do que pode ser feito ainda, do que falta fazer e as perspectivas que a gente tem aí para esse período de estiagem. Mas nós tivemos também Festa de Parintins nota 10. Né? Eu acho que vem exatamente da cabeça do seu comandante, o capitão dos portos, até o seu mais marinheiro. Apesar de toda a segurança, a firmeza da sua fiscalização, a forma educada que todos foram. Eles ficavam até, teve comandantes de navios que disseram, puxa, foram tão educados que eu vi que eu estava errado. Essa faz a grande diferença. E também a forma de estar presente nos lugares, acompanhando o que estava acontecendo. Então, Parintins, nós podemos dizer que também foi um exemplo fantástico de volume de fiscalização, volume de pessoas que muitas das vezes entravam no barco, e até relatos que eu tive que chegaram a entrar no barco e no meio do caminho ele parava e sai porque nós estamos fazendo errado. E isso tudo aconteceu que jamais teria acontecido antes. Esconde o cara, bota aqui, bota ali. E dessa maneira, pela forma educada que todos os seus comandados fizeram, o relato era dessa forma. Parintins é um evento atípico, né? Acho que sem igual no Brasil. É um evento de uma relevância cultural nacional e uma vez
assistindo o festival, eu ouso a dizer, de forma tendenciosa, acredito, né, mas mundial, é uma festa sem igual realmente, e que envolve a emoção, a paixão do povo. Só quem presencia o festival entende o quão apaixonante é esse momento. Então, o que a gente sempre fala, a Marinha coloca, o Almirante Lamper, meu chefe, sempre botou, olha, o foco tem que ser no festival. Não tem que ser na fiscalização, porque se acontece um acidente, se tem algum problema... É nacional, mundial. Tira um pouco o brilho do festival, isso não pode acontecer. Então houve essa presença do capitão dos portos, houve a presença do Almirante Lamper, que foi várias vezes na Chapa Quente, esteve lá, então a presença do chefe sempre é muito importante, né, nesses momentos, que é uma fiscalização que a Marinha faz, que tem um desgaste físico, de recursos humanos, financeiros, dos mais diversos aspectos, porque nesse momento, né, a gente faz uma inspeção, como a gente gosta de falar, 100%, não é por amostragem. Então todas as embarcações, todas são inspecionadas pelo menos uma vez. Algumas são várias vezes e às vezes alguns reclamam isso. Pô, mas eu já fui numa, vou de novo. Mas justamente por esse cuidado que a gente tem. E isso envolve uma grande operação. E de fato, né, a gente sempre fala, o Amazônida, ele vive do rio. Eu gosto sempre de colocar o livro do Leandro Tocantins, O Rio Comanda a Vida, porque é isso, assim, né? Assim nós vivemos. A gente precisa do rio, não só para a parte comercial, como muitos no Brasil vivem isso. Mas aqui não, aqui a locomoção é lazer, é comercial, é o ir e vir, é o dia a dia, é o momento de todos nós. E Parintins não podia ser diferente. A grande maioria que vai ver aquela maravilha de festival vai por via fluvial. E é um momento onde ninguém quer ficar de fora, eu também não queria, ninguém quer. Então acaba que, enfim, há casos de superlotação, há casos de um problema ou outro. Mas eu saúdo aí a comunidade amazonense que tem percebido a importância disso, que tem aumentado a consciência e os problemas têm reduzido ano a ano. Então isso é um sinal de amadurecimento da sociedade. Mas entenda, nós acompanhamos os últimos 10 anos e eu acho que a forma da capitania, do trato, faz que você se sinta mal de estar fazendo errado. O trato que nós já tivemos no passado, da própria Marinha, foi trato de maneira errada, que levava a pessoa a fazer o errado de propósito. E na sua gestão veio um sentimento diferenciado, porque nós mapeamos essa situação e vimos o que estava acontecendo. E conversamos com, eu vou dizer, não centenas, mas pelo menos mais 50 comandante de embarcação, e eles disseram, não posso errar. Eu não posso errar pela forma que eles me tratam. E isso fez uma grande diferença. Eu acho que houve um aprendizagem educacional pela forma que foram tratados. A gente espera que continue. Isso faz a diferença muito grande nisso. Que continue, é um processo, né, que não acaba, né? É um processo, não é um projeto, é um processo de prevenção, de educação, de conversa, aproximação com os donos de marina, os gestores, exatamente. E não só dessas maiores deslocamentos, mas os pequenos, Marino Davi, Porto da Ceasa, exatamente. Os portos ali, São Raimundo, Roda e os portos coloridos. Então há necessidade realmente, né, da gente estar sempre presente. E não pode afastar muito tempo. Às vezes tem uma questão ou outra que o capitão do esporte se afasta um pouquinho para atender, mas eu tenho que voltar. Tem que voltar. E essa presença é importante para escutar realmente o clamor do nosso cliente, da sociedade, né? Do que ele precisa, o que ele está incomodando e como a gente pode melhorar juntos. Gosto de falar sempre isso. O papel não é só da Marinha, o papel é de todos. De né? todos. E junto a gente chega. Né? E é o que é a temática da estiagem também. A gente tem buscado isso, seguir juntos para resolver os problemas. Né? E pelo que a gente vê, é um problema muito sério que o senhor pegou numa gestão que eu espero que não seja tão profunda como no ano passado, porém, infelizmente, nós temos que falar desse jeito, nós acompanhamos dia a dia e ela está abaixo do ano passado. Isso nos preocupa com essa carga. Agora mesmo, a conversa que nós estamos tendo com todos aqueles grandes portos, como superterminais, como o Chibatão, nós conseguimos que o governador, parabéns ao governador em relação a isso, ao ICMS, que era o grande problema da gente trazer uma carga muito grande, como é que eu pago isso sem vender? E ele entendeu, nós estamos pagando agosto, setembro, outubro e novembro, nós estamos desenhando já dezembro com ele, nós vamos pagar 50% e os outros 50% nós vamos ter 45 dias para pagar. É o tempo da mercadoria vendida, arrecadado e pago o imposto.
Eu espero que dê certo, eu espero que todos aqueles guardem o valor para poder fazer o pagamento, evite a inadimplência, mas isso tudo vem pelo rio. E o rio, quem comanda, está aqui do meu lado. Então, parabéns por tudo, que não adiantava o governador fazer isso. O volume de carga realmente cresceu muito, as lojas, as empresas estão ficando estocadas desse volume por causa também do ICMS. Mas aí eu gostaria de conversar um pouco, de entender, e o Maitá, Porto Velho, Manaus, que nós temos aí um volume grande de carga de balsa, né? Pelo que nós entendemos, já temos um problema dessa seca, dessa estiagem de Porto Velho, Maitá. O rio baixou demais e já tem aí situações de não pode navegar à noite para dar segurança. Exato. Esse comprimento está sendo feito porque realmente, batendo num banco de areia, o tempo para tirar essa balsa é muito maior, talvez travando as outras de passarem. Exatamente. Porto Velho, o Madeira hoje, né, isso já é sabido, é um rio de relevância nacional. O Rio Madeira não é um rio só de importância para o estado do Amazonas, nem para Rondônia. É para a importância de todo o Brasil, porque por ali escoa o agro, que sustenta a nossa economia em muitos aspectos, né? E é um volume, é uma riqueza que nós temos, e, enfim, vem pelo rio e sai pela Calha dos Solimões até, enfim, a Barra Norte ali e seguir o mundo. Então há essa questão realmente, né? Porque, entendam, quando as portarias de restrições de navegação são feitas, entendemos as dificuldades que isso gera para o comércio e entendemos que há perdas operacionais. O custo do transporte ele aumenta e a Marinha é sensível a isso. Ontem o almirante Lamper provocou uma reunião com os capitães dos portos para realmente, até essa portaria de Porto Velho, ver se é isso mesmo, o que pode flexibilizar, o que não pode, ouvir, né, o pessoal da ABANE, da Associação Brasileira de Navegação Interior, o senhor Dodô Carvalho, os balseiros de uma forma geral, para que eles sejam ouvidos. Está adequado, não está? O que a gente pode construir junto em relação a isso? Essa portaria é do capitão dos portos de Porto Velho, ele estava na reunião e hoje eu conversava com ele de manhã, né? Apesar dele vivenciar essa questão, as empresas estão aqui em Manaus comigo, então eu acabo ouvindo mais, né? Porque eles estão aqui. Então, mas esse contato é feito também e há uma inquietação muito grande do almirante Lamper de colocar realmente a camada de segurança necessária, né? Sem excesso de segurança, mas sem falta também. Porque, como o senhor acabou de falar, um encalhe, uma dificuldade, pronto, aí eu prejudico todo o comércio. E aí, realmente, esse escolho a gente não pode passar. Eu acho que esse cuidado que tem que ser, a discussão, puxa, é pior parar uma balsa e ficar quanto tempo para desencalhar ela, ou até furar se de repente aconteça, e trava as outras de passarem. É melhor que não rode à noite, que tenha mais cuidado, que evite isso, né? Porque com toda a segurança que pode ter numa balsa, num encalhe pode até carretas, caminhão, adernarem, caírem dentro d'água, isso o prejuízo é muito maior. Né? Mas dentro disso nós temos também Belém-Manaus. Belém-Manaus, pelo que a gente ouve pelo menos, por isso que eu gostaria do seu... Existe alguma situação de Belém-Manaus ou até Itacoatiara, desse rio baixar tanto? Vamos sempre mediar pelo ano passado. Se Deus quiser, ele não ultrapasse o ano passado, porque já vai ser de algum lugar que possa ficar igual como nas áreas que nós temos do Tabocal, ou não existe essa possibilidade de ter algum lugar que não passe um navio de Itacoatiara até Belém. Os dados que a gente tem não mostram isso. Não mostram isso. Realmente a situação, Itacoatiara é um local abençoado, né? Em termos de profundidade, de facilidade de navegação. Então até Itacoatiara é por isso que os portos Chibatão e Superterminais escolheram essa movimentação para lá, pela segurança que se tem em operar dali, porque, enfim, somente uma catástrofe o Serviço Geológico Brasileiro, o Sensipan, não indicam isso nem de longe. Então ali, por mais que seque ali, o que se indica aí por essas entidades, Sensipan e SGB, não vai ter essa influência que prejudique a navegação aos moldes do QFE até lá. Mas para o restante do estado a gente vive problemáticas em alguns pontos, né? Então quando a gente fala da vazante do Rio Negro, né, a problemática realmente é uma problemática para nós, mas tem pontos
de importância para a economia do Estado e economia nacional, como a gente falou, o próprio Madeira, como a gente está falando aqui, Tabocal, a Foz, né, o Madeira no curso dele, a Foz, e outros na importância social. Não tem esse impacto economia que o Estado vai sentir, mas há uma problemática da comunidadezinha que lá está, Benjamin Constant, Envira, Itamaraty. Então ali a gente tem essa preocupação da Marinha também se coordenar, a Marinha é bem capilarizada aqui no Estado, com as entidades locais, com a Defesa Civil e se colocar à disposição. O Almirante Lamper fez um plano de ação de enfrentamento da estiagem e o primeiro item do plano de ação é complementaridade. Cada instituição tem a sua função, mas elas têm que se ajudar. Por mais que de repente não seja a função da Marinha essa ação de defesa civil, mas a Marinha está pronta e ela se estruturou para isso. Procurou reparar as embarcações lá do meu lado ali, logisticamente, levantar as embarcações de baixo calado para fazer um apoio. Ah, mas o apoio de repente não é tão grande quanto, mas é um apoio, é uma ajuda. E se cada instituição se coordenar, vai de repente melhorar a situação de uma comunidade mais isolada. Então esse é o papel social, né? O cuidando da nossa gente. Sem dúvida nenhuma. É o caso de Tabatinga, né? Exatamente. 50 centímetros em Tabatinga é um negócio É uma situação alucinante. realmente que preocupa. Porque, primeiro, é a carga chegar. Como é que chega a carga? O pior, como é que chega o combustível para botar as geradoras de energia para rodarem? É outro problema muito sério. Nós conseguimos, inclusive, junto à ANP, pedir que as mangueiras possam ser maior do que é previsto. Sim. Então vai ter mangueiras de 500 metros. Excelente. Não tem jeito. Não é, talvez até um pouco maior, porque é aonde chega a balsa. E nós temos mais um problema ainda. O diesel que roda dentro das termoelétricas, que hoje, para não ter a poluição, é o S10, e é um diesel que, a princípio, ele estraga, ele apodrece, porque é um tipo de diesel que tem o biodiesel. Sim. Né? E isso tudo é ruim. Se fosse um diesel para estocagem. Muito tempo, no sol constante, dentro de uma balsa. Né? Eu tive, inclusive, a oportunidade de ir até São Gabriel da Cachoeira, onde já tem um diesel estocado dentro de uma balsa. Só que eu disse, olha, até fui... um parabéns aqui também ao general comandante do CMA, Costa Neves, porque me levou até o local para a gente poder desenhar. Ele disse, olha, molhe a balsa, se possível, toda hora, nesse calor que está, para ela estragar menos a parte do diesel. Então já estão fazendo para não perderem o diesel que está lá dentro, porque vai ser diesel para guardar 6 meses. Sim. Né? Sim. Então, tudo isso são detalhes pela tecnologia, os novos veículos, novos motores, Euro 5, qualquer coisinha suja já tem problema. Então, nós vamos ter o problema do diesel, nós vamos ter o problema da geração, e isso tudo é interligado, óbvio, com a Marinha. E o cuidado que se está tendo da gente poder discutir esses assuntos é de uma importância muito grande para toda a população, porque aquele que nunca vai lhe enxergar, aquele que não vai nem saber que foi aqui o capitão dos portos que está ajudando, mas ele vai sofrer. Exatamente. E quando você tem um jeito de ajustar da maneira, como eu falo sempre, a segurança acima de tudo, mas ela pode ser desenhada de uma maneira que seja menos do que às vezes está num papel frio. Exatamente. Isso faz a diferença, né? E dentro disso, o seu efetivo é suficiente para estar olhando tanta coisa, porque é um estado maior do que muitos países, né? Exatamente. E é um rio maior do que muitos mares, né? Com certeza. E essa responsabilidade de saber todos os lugares, eu acho ainda, vou falar de leigo, que ainda existe um fato diferenciado dentro da Marinha, porque tem parte do estado que está na sua guarnição e parte que não está, e esse ajuste todo é complicado, né? Exatamente. Porque se fosse, não, daqui de Manaus até Belém é por conta da... Não, até aqui tem que ser do outro. Será que o outro também, capitão dos portos, está na mesma encaixe junto para fazer todo o trabalho junto? É outra complicação, né? A gente tem na Calha dos Solimões ali várias capitanias, tem Santarém, tem Amapá, exatamente. Tem a Belém, né, a capitania Cepaor de Belém, aí tem aqui a minha capitania, tem Tabatinga, tem uma capitania, no Madeira são 2 capitanias, tem Porto Velho. E como é que é esse... E eu tenho outros estados, né, eu pego parte do Acre também, a Roraima inteira é meu também, então a gente tem
é claro, por isso que a gente faz essas reuniões, o próprio Almirante Lamp, ele provoca essas reuniões, com outros distritos também, Puxa, e todas as decisões elas são compartilhadas. Olha, a gente está tomando essa decisão aqui, qual o impacto que vai ocorrer. Agora, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho de aumento de calado recomendável para os containeiros. Então, isso começou em Belém, olha, isso aqui, porque vamos dizer assim, a régua, né, o limitador é a entrada, né, que é o arco lamoso. Então, se ali aumenta, a partir desse momento aqui pode aumentar também. Então, a gente tem essa comunicação muito grande. E isso é uma questão incontornável para quem quer trabalhar e produzir algo na Amazônia. O isolamento na Amazônia, né, é o prenúncio do insucesso. Sem dúvida. É o prenúncio do insucesso. Eu fico muito satisfeito de trabalhar aqui porque o Amazônia ele entende melhor isso, que é uma realidade para qualquer região, mas o Amazônia entende melhor isso que outras regiões do país. Então a gente tem que aproveitar essa cultura que o Amazonas, que ele entende isso. Olha, eu não vou aqui, se a gente ficar no nosso cantinho resolvendo os nossos problemas, vai ter um problema nosso que não vai ser resolvido. A gente precisa se complementar. Cada um tem uma expertise, tem a vantagem, tem conhecimento numa área. E o senhor falou de efetivo. Para um estado dessa grandiosidade, eu não sei se é efetivo que dê conta. Né? E as Forças Armadas é que tem a maior presença em relação a qualquer instituição na região, e mesmo assim, né, é pouco, porque não tem... O que a gente tem que fazer eu acho que é o que a gente faz de melhor, o que o amazonense, que o nortista faz de melhor, a criatividade. Então a gente tem que ser criativo e investir nisso. É a maior riqueza que nós temos é a criatividade. Olha, como é que a gente pode fazer priorização, pensar sempre em processos. Priorizar não é fácil para nenhuma instituição. Porque priorizar é pegar uma coisa importante e deixar de lado um tempo para outra que é mais urgente. A outra, você não está vendo a outra que é importante? Não, essa não é prioritária nesse momento. Ela continua sendo importante. Ela é móvel o tempo todo, ela é viva, né? Ela movimenta o tempo todo. Provavelmente, quando foi feito algumas normas, artigos todos da Marinha para a Amazônia, há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos atrás, era um padrão. Exatamente. Cumpria-se aquilo. Só que o mundo mudou. Né? Choveu mais, secou mais, colocou mais. O tamanho dos navios mudou. O tamanho dos navios mudaram, né? Realmente você vinha aqui, navio pequenininho. Exato. Agora e o tamanho veio para exatamente a economia modificar, para baixar preço, para poder acionar toda essa economia. Como foi dito aqui, que nós tínhamos em torno mais ou menos mês de 5 mil contêineres, hoje tem 60 mil contêineres no mês. Exato. Uma coisa que era 1 ano 60 mil, está sendo feito em 1 mês só. Exatamente. Faz uma diferença muito grande. Aí é que eu falo, capitão dos portos, aqui, é o homem, naquele momento que está lendo uma legislação que tem 10, 15 anos, não era errada, era correta. E diz assim, eu vou botar uma vírgula aqui, posso até botar minha carreira em jogo, porque eu vou botar essa vírgula, mas eu vou salvar uma sociedade inteira. Essa vírgula salva uma sociedade, posso botar minha carreira, mas eu vou ajustar desse jeito. Exato. Né? E isso faz a diferença do chamado ser humano. Exato. O que a gente, qualquer norma, né, eu acho que todo legislador tem isso em mente, é o que o Montesquieu falava, o espírito das leis. Né? A norma, ela teve um espírito, e esse espírito é o do tempo. O que ela quis alcançar com isso? Uma proteção, uma segurança, um bem-estar. Na medida que o mundo evolui, eu vou mudar a norma para manter o espírito. Então a norma mudou, mas o espírito se manteve. Então, para se ter um exemplo, eu revisei as normas da capitania em janeiro, fevereiro, e outra alteração já está para sair na semana que vem. É uma grande... Eu acho que até o senhor pode colocar o seguinte, na época tinha que esquentar um bule para botar na cabeça do pistão para poder dar um arranque. Exatamente. Que podia pegar fogo. Exatamente. Então tinha uma norma. Hoje ninguém faz, que apertar no botão, a bateria funcionou. As seguranças todas que vão buscando, vai dar o quê? Se usar aquela mesma regra, aí atrapalha. Exatamente. Com certeza, toda razão. É o caso antigamente que nós tínhamos que ter o extintor dentro do carro. Quantos carros pegavam fogo? Nenhum. Para que tem que ter o extintor? E o multava ainda. Você não tem o extintor, o extintor está vencido aqui, multa.
os carros foram melhorando, 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 e hoje você não vê nenhum carro pegando fogo. Não precisa. Aí não precisa do carro. São modificações exatamente das normas. Para manter né? o espírito, exatamente. Pra manter o espírito. Que é a segurança, não precisa mais. Exatamente isso. Mas essa diferença, como eu falo também, que eu espero que seja visto, e comentei, mas eu quero deixar aqui o registro, é que aquelas pessoas que vão tirar a sua carteira de arrais, principalmente arrais, que são que no passado a forma do tratamento, a forma de como checar, a forma de como verificar era muito ríspida, muito dura, e que eu tenho certeza, sem ter ido, não pesquisei, mas na sua presença, no seu estilo de trabalho, na sua forma, deve ter feito algumas mudanças, porque a gente não viu mais essa ressonância da forma do tratamento. Então, nós não fomos pesquisar, mas nós não vimos, parou. Ninguém reclama mais, porque a forma que o cidadão comum, que não está acostumado com a determinação e ordem militar, né, não entende, não consegue entender. Uma linguagem diferente. E aí chegava lá e tinha isso. Eu acredito que também deve ter revisto esse tipo de procedimento, lógico, com segurança, que tem que saber, igual o cara que tem um... Agora, eu vou lhe perguntar uma coisa assim por favor, grosseira, mas eu queria entender um pouquinho. Quando você vai armar um barco, né, que a gente chama armar, eu até fui aprender essas linguagens novas, tem lá um número de pessoas que tem que estar. O senhor não acredita, eu sei que tem normas, tudo, mas eu estou perguntando do cidadão, que isso deveria ser um pouquinho mais flexível, porque, tipo, eu vou comprar uma carreta e tem que ter lá o motorista, tem que ter agora um auxiliar, tem que ter o cozinheiro, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Essas normas, pela evolução que o mundo está acontecendo das embarcações, antigamente, tocava o sino, aí o cara da máquina, ouvia o barulho, acelerava, desacelerava, tinha que ter o cara da máquina, não tinha jeito. Hoje, com tudo eletrônico, com tudo, não deveria ter essa flexibilidade também? Isso aí tem evoluído, evidentemente, a definição do que a gente chama do CTS, né, o cartão de tripulação de segurança, que é algo que, normalmente, essas coisas são definidas em função de acidentes, de eventos que ocorreram. E é fato que as evoluções ocorrem. A embarcação, muitas vezes, ela tem uma peculiaridade em relação, por exemplo, a um veículo. O veículo deu um problema na máquina, ele encosta no meio-fio ali, no acostamento, né, e chama. A embarcação, dependendo de onde ela está, né, esse problema na máquina deixa ela bamba, solta. Então, dependendo de onde ela está, isso pode ser um risco um pouco maior, porque ela não simplesmente perde o segmento e para, né? Ela vai sendo levada e, enfim, do jeito que dá. Então, algumas coisas estão em excesso em relação ao veículo, mas não na perspectiva de segurança marítima. Agora, isso já tem reduzido, né? Efetivamente, quando a gente... O que motiva algumas modificações de CTS? Estudos técnicos, a própria Organização Marítima Internacional, ela ela emite resoluções, ela emite, que a gente busca como assessoria, para assim, olha, realmente está evoluindo, as embarcações com tais recursos não precisam mais. E existe realmente pouca flexibilidade em alguns aspectos, né, não é tão discricionário assim do capitão dos portos, ou mesmo do diretor de portos e costas, mas a gente é muito atento a isso. Tanto o capitão dos portos quanto o diretor de portos e costas a realmente não pecar por excesso, de realmente ver aquilo. Talvez no mar, né? Você exato. Precisa ter o cara do motor. Exatamente. Mas no rio que passa aqui, vamos lá, que pode abarrancar, madeira, que vai encostar ela e vai puxar, a barranca, né? As questões... Hoje com a internet, que exato. Todo mundo tem a porra da Starlink, que tá aí qualquer coisinha, o cara quer dizer, o meu eu tenho Starlink. Tu não tem nem motor, mas eu tenho Starlink. O senhor colocou muito bem essa questão, por exemplo, uma das coisas que o Almirante Lamper me falou ontem na reunião é isso, olha, vamos ver essa questão da navegação noturna, quem pode e quem não pode, de acordo com os recursos da embarcação. Uma embarcação que tem mais recursos, de repente, ela consegue navegar em alguns trechos que outra que tem menos não tem. Então, isso está sendo curioso eu ter citado isso, né? Porque para essa questão da estiagem, isso foi falado ontem em reunião. Vamos medir, fazer esse contraponto em relação ao recurso, para ser coerente, para realmente ser segura. Uma embarcação que está cheia de recursos tecnológicos, de repente, para ela não faz muito sentido
seguir as mesmas regras. Até você acaba com isso aí. Pronto. Incentivando a se modernizar. Exatamente. A se modernizar. Mas é um bom ponto, é por isso que o Capitão dos Portos tem que estar presente, né? Porque é um bom ponto para a gente estar atento a isso realmente. Será que o CTS é por arqueação bruta? Eu vou olhar os recursos. Um motor, de repente, mais moderno precisa. É uma questão muito interessante para a gente estudar e avaliar isso. São coisas que, quando a gente fala nisso, que é economia, né? Você pegar numa coisa menor e bota um volume de custo, ela fica mais cara. Exatamente. Né? Ela é muito grande, não. Tem a segurança de X, ela dilui esse valor. Exato. Então, quem tem lá 30 metros, uma embarcação de 30 metros, que vão lá, pega 100 pessoas e a outra tem 60 metros, mas tem a mesma estrutura com as mesmas 3 pessoas que dilui e nem sente. Com certeza. O menor sente muito mais. Um ponto mas uma coisa que eu também fiquei olhando, você de repente precisa ter lá um sistema de como é que eu posso dizer, de radar, de sonar, de uma série de coisas, o Waze dentro do rio, né? E também tem que ter a régua para poder tirar aí o mapa. Eu fico preocupado com isso porque hoje, pela desgraça do celular, que achava que o celular a gente ia ficar mais unido, mas não é, a gente não tem mais tempo para nada, até está comendo e está com o celular ligado e está comendo, um negócio meio doido. Hoje a preocupação maior é que a gente não sabe nem mais o telefone da gente, porque está no celular. Exatamente. Antigamente não, tinha que pegar o catálogo, abrir 2, 3, 4, 5, 8. Hoje a gente não consegue mais. Aquelas pessoas que estão lá só no botãozinho, que aí são rápidos, né? Ver o rio, quando precisarem usar a régua, como é que funciona isso? É diferente você, não, tudo é na régua, tudo é no mapa. Vai tranquilamente. Eu vejo já, inclusive, às vezes, numa missão dentro da selva, tem lá com a bússola e homem-ponta e não sei o quê, já não sabe usar a bússola. Exato. Porque a tecnologia é tão grande que ele coloca já o GPS, já enxerga o local. Ele só vê o trilhozinho ali, né? Acabou. E aí quando o cara vai para a bússola, o que é isso? É uma bússola? Então eu digo que às vezes tem missões, né? Não, no mar, tudo bem, no mar eu vou ter tempo, eu tenho que colocar, acabou a parte elétrica do sistema. Mas para os nossos rios menores, que só tem um caminho, deveria às vezes ser repensado algumas normas, posicionamentos sobre isso. Alguns profissionais, né, eles acabam se capacitando para isso, a gente exige alguma coisa, o capitão fluvial, por exemplo, né, ele acaba tendo que ele tem uma formação diferenciada e, obviamente, os salários deles acompanham isso, né, e ele até navegação astronômica, ele tem uma iniciação nisso, para ele poder, enfim, uma situação. E ele se mostra realmente um profissional de alto nível do mar. Então, acaba que o currículo formado para esse profissional é maior. Já o arraiz amador, né, quanto mais simples for a embarcação, menos essa complexidade toda, enfim. O que se deseja muitas vezes é que o profissional, às vezes, nem navegar na carta não, mas que ele entenda o que é uma carta náutica, que ele tenha familiaridade com isso, que ele saiba se orientar numa carta náutica. Olha, isso aqui é um ponto, aqui é o outro, é para lá que eu vou, tem um acidente, eu sei onde é o norte, o sul, porque efetivamente, como o senhor mesmo falou, né, uma pane dessa total, ele fica totalmente perdido e na verdade a carta está ali para ajudar, para auxiliar, né? É mais para não perder essa... Mas vai chegar no momento que a juventude nova não sabe nada de papel. Agora deu uma desgraça qualquer com o próprio... Eles dão banho uma nisso, velocidade imensa sobre isso, né? Exatamente. Mas, capitão, suas considerações finais, aprendemos muito. Agradeço sua vinda aqui, espero que depois de passar essa loucura toda dessa estiagem, a mudança do porto, como nós já colocamos, e a mudança do porto, eu tenho certeza absoluta, se não fosse o seu bom senso, poderia estar emperrado até esse momento aqui, a gente não ter essa mudança para ir para Itacoatiara. Por quê? Basta uma pessoa com a autoridade que o senhor tem resolver barrigar. E aí o sofrimento do nosso estado de Roraima seria muito grande. Então, essa sua sensibilidade, não, vamos juntos, eu quero ver, eu quero até aprender o que vai acontecer, como é que vai ser a operação, segura. É até uma aprendizagem para o nosso estado. Falarmos que nós temos aí 150 anos de Amazonas, de Manaus, vai ser uma aprendizagem nova para isso.
até como fazer essa descarga, tudo, mas vai servir de futuros, porque pelo que a gente vê, nós nunca tivemos um rio tão seco, pelo menos na história guardada, né? E isso nos preocupa porque, pelo que dizem os historiadores, só pode piorar, não vai melhorar. O bom é que tivesse tudo cheio, alagou tudo, a carga chega, é problema, mas a carga chega. Agora seco é muito duro, o peixe perdendo, a moradia perdendo, a água, inclusive, só para o senhor ter uma noção, na estiagem do ano passado, não tinha água para alguns municípios porque não tinha autorização de furar os poços. Uma coisa básica, beber água. Primeira necessidade. Primeiríssima, é o nascer e a água. E esse sofrimento foi muito grande, até entender, aí vem de novo, está escrito que não pode. E como é que fica a primeira necessidade? E os órgãos resolveram, o Estado entendeu, e aí começou realmente a furar poços, imaginando que esse ano não deveria ser, mas está acontecendo. E aí, hoje nós já temos poços artesianos, já com sistema de filtragem de água para que a gente possa melhorar. Então, tudo isso é como o senhor tem dito, está escrito, mas e aquilo que aconteceu que está fora do script, como é que a gente faz? A lei muitas vezes não dá conta da realidade, é por isso que tem que individualizar, né? Não tem, de acordo. Exato. Muito obrigado aí pelo convite, né? Eu costumo sempre falar o seguinte, a estiagem é um período de crise. Toda crise, ela serve para que a gente saia fortalecido, né? Ela não serve só para a gente sofrer, pura e simplesmente, mas para que a gente fortaleça. A crise do ano passado serviu para isso. Saímos fortalecidos, entendendo a necessidade de cooperação mútua, de antecipar as coisas, de complementaridade, de manter o esforço e de comunicar melhor, que é um dos papéis que a gente está fazendo aqui agora, que o senhor está tendo essa iniciativa. Mas, acima de tudo, numa crise é importante que todos os setores entendam. Eu gosto muito de falar isso, para que isso não perca na cabeça de ninguém. Todos têm que perder um pouco, para que o coletivo não perca muito. Exatamente. O ribeirinho vai perder um pouco, mas ele não pode perder tudo. Os portos estão perdendo, vão perder um pouco. O governo está perdendo, aliviou o ICMS e tal, vai perder. A Marinha está investindo mais recursos nisso. E os armadores também têm que perder. Perder um pouco, né? Perder, custava tanto, eu contei, agora não vai custar tanto, eu vou perder, Por quê? Para que a sociedade veja, olha, essas empresas que operam aqui, elas estão não só operando aqui, elas estão integradas a nós. Elas estão fazendo parte do nosso processo, se preocupando com nós. Se cada um perder um pouco, a gente entende que ninguém perde muito. E eu acho que isso é uma lição muito boa da última estiagem e que esse ano a gente busca que a coisa aconteça o mais rápido possível, né? O Almirante Lamper, ele está, né, dia a dia nos reunindo conosco, preocupado com isso, fez o nosso plano de ação para a estiagem já desde o início, a gente tem atualizado esse plano dia a dia, audiências públicas na Lean, enfim, é uma preocupação social que tem passado por essas ações concretas, movimentação do PIR, revisão das normas da capitania, grupos temáticos para que as decisões, a gente fez um grupo na semana passada de discussão e decisão com os armadores, com a praticagem, com os portos, com a comunidade fluvial de uma forma geral, para que diariamente as decisões os temas sejam discutidos e decisões sejam tomadas, por exemplo, em relação ao calado máximo recomendável para atracação, porque isso mexe com o número de containers que chega e que não chega. Então, todo esse trabalho de esforço, a gente espera, tem fé que isso vai dar certo. E, mais uma vez, uma saudação muito grande para a sociedade amazonense, que é uma sociedade que merece isso. A gente faz isso não só porque é nosso dever, mas porque a sociedade merece. E tem retornado isso para a Marinha. Olha, a Marinha tem sido... A cooperação da Marinha com a sociedade tem sido muito positiva e a Marinha só tem que retribuir. É nós que temos que agradecer, ele está sendo humilde, mas nós temos que agradecer porque a lei existe, mas os homens devem ser maior e o povo maior ainda do que quem montou a lei. Quem montou a lei montou com vontade e acreditando nela. Mas momentos como nós falamos aqui que são vivos, nós precisamos de ter pessoas com bom senso. O capitão dos portos de Manaus, ele tem um bom senso. Poderia ter aqui um cidadão que não tivesse bom senso, nós estaríamos sofrendo mais. E eu acho que a divisão de todos que vão perder um pouco é o grande momento que a gente fala. Isso se chama sociedade. Cada um perde um pouco, mas nós não perdemos tudo.
como o ano passado nós tivemos o problema maior que nós não tivemos Black Friday, nós tivemos falta de produto, nós tivemos um aumento violento de preço, e esse ano, se Deus quiser, com essas cabeças pensantes, da forma que está, de todos juntos, nós não vamos perder tanto, porque cada um fez um pouquinho, nós não vamos nem sentir, nós vamos falar, mas não vamos sentir a dor da seca. Mas todos têm que ter esse compromisso, esse pensamento que eu tenho aqui com o capitão dos portos, Cavalhares, que é essa que faz a diferença. Eu só tenho que agradecer a todos, muito obrigado pela audiência. Entenda que todas as perguntas nós vamos responder, são centenas e milhares, mas nós estamos respondendo todas. E eu agradeço sempre a audiência, principalmente do nosso estado do Amazonas, que vai sofrer, mas eu espero que Deus nos ajude a não sofrer tanto como foi o do ano passado. Muito obrigado pela audiência.